Faremos uma aula sobre domínio de uma função real. Quando eu penso nesse domínio, eu vou pensar no conjunto de todos os valores que o x pode assumir, quer dizer, quais são os valores possíveis para x. Eu vou pensar nele enquanto analisar uma operação que está envolvida nessa função. Vou pegar um primeiro exemplo aqui, 2x mais 1. Eu vou partir desse exemplo e vou usar alguns outros aqui. Vamos pensar então nesse primeiro caso, 2x mais 1. Qual que é o meu ponto de partida? Eu começo por uma pergunta. Existe alguma restrição para resolver as operações envolvidas? Nesse caso, na função 2x mais 1? Essa é a minha ideia inicial. Bom, então eu vou pensar quais operações estão envolvidas? Multiplicação e soma. Multiplicação e soma, não existe restrição. Vou pegar uma segunda função ali, uma função do segundo grau, né? Vem da equação de segundo grau. 3x ao quadrado mais 1. Tem a potência, que também é multiplicação, então eu estou envolvendo mais uma vez multiplicação e soma. Não existe restrição nessas operações. Um terceiro exemplo aí foi uma raiz cúbica. Olha, a raiz cúbica de x menos 1. Quer dizer, o meu índice é ímpar. Restrição de índice ímpar também não existe. Existe, inclusive, raiz cúbica de menos 8, quer dizer, o número negativo, ele tem resposta, né? Seria menos 2 aí. Então, esses três casos, o meu domínio seria o conjunto maior, o meu domínio seria o conjunto dos números reais. Então, qualquer valor real, né, eu posso trazer como solução nesses casos. Bom, vou trazer um próximo caso. F de x é igual a 1 menos x2. Daí eu vou perguntar, existe alguma restrição para resolver essas operações envolvidas? Vamos lembrar que o denominador é uma divisão. O que eu não posso ter na divisão, né? Numa divisão, eu não posso dividir por zero. Então, na fração, eu não posso ter o denominador igual a zero. E então eu vou pensar assim, qual que é o valor que tornaria essa expressão do denominador zero? Eu preciso garantir que x menos 2 seja diferente de zero. Aí eu chego na solução, x diferente de 2. Significa que o 2 é o único que vai transformar essa equação aqui de baixo, né? Essa expressão x menos 2 em zero. E eu elimino ela. Então, como ficaria o meu domínio? Já não são todos os elementos do conjunto dos números reais. São x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 2. Então, eu preciso garantir que o 2 não faça parte do domínio. Bem, um outro exemplo. Vanessa, é raiz de novo, mas anote, é uma raiz quadrada, raiz de índice par. Uma raiz de índice par, eu preciso preocupar, garantir, né, quando eu faço a pergunta, existe alguma restrição para resolver as operações envolvidas? A subtração não é meu problema. O meu problema é que uma raiz de índice par não pode ser negativa, porque não existe solução para ela. Então, eu vou garantir que o radical, quer dizer, eu vou garantir que a expressão que esteja, né, no radical seja maior ou igual a zero. Ela pode até ser zero, raiz de zero é zero, mas ela não pode ser negativa. Então, eu vou garantir que x menos 3 seja maior do que zero, verifico que o x tem que ser maior do que 3. Qualquer número menor do que 3, ela ficaria negativa. Daí, meu domínio, x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a 3. Um outro exemplo aqui, domínio dessa função, olha aqui o que aconteceu. Eu tenho uma fração e tenho um radical de índice par no denominador. Então, quando eu pergunto se existe alguma restrição, na verdade, existem duas restrições. Ela é uma fração, não pode ter denominador zero, e ela é uma raiz de índice par, não pode ser menor do que zero. Então, eu vou juntar essas duas em uma única restrição. E vou garantir, então, que o x seja x mais 4, né, todo o radical seja maior do que zero. Olha, eu retirei o igual, ele não pode mais ser zero porque ele está no denominador. Daí eu garanto que x seja maior do que menos 4. Olha ali a nossa solução. X pertencente aos reais, tal que x seja maior que menos 4. Esse é meu domínio, né? Vocês mandem, por favor, as dúvidas lá no nosso fórum de discussões.